8h13 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também nosso stream aí no Face, no YouTube, no Instagram. E não esqueça, daqui a pouco tem podcast aí desse programa de hoje, com reprise logo mais na Plena TV. O oferecimento é da Clínica Proteus, Serviço de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e dos laboratórios Plínio Bacelar. Voltamos neste bloco, eu vou acionar aqui o Aloysio Abreu Barbosa, né? Ele abre esse bloco com a entrevista aí com o presidente da Câmara Municipal de Campos, o vereador Fábio Ribeiro. Aloysio. Fábio Ribeiro, tinha uma pergunta que eu fiz no final do bloco anterior e que fiz duas perguntas, você respondeu uma e não respondeu outra. Deixa eu só fazer um preâmbulo, porque eu estava falando aqui agora no intervalo. A gente fez aquela série de painéis sobre o problema financeiro de Campos, 11 painéis, ouvimos 34 representantes da sociedade civil organizada, dos mais variados setores, e todo mundo foi unânime em apontar a gravidade da crise financeira do município. Se isso não for solucionado, eu falo porque a geração de políticos, Rafael, o último prefeito, Vladimir, atual prefeito, Caio, que eu vou repetir pergunta, e Rodrigo Bacelar, hoje secretário de governo, são políticos que eu considero como jornalistas de nível muito bom, muito articulados, né? Bons entrevistados, os quatro. E eu tenho medo que, se isso não for resolvido de uma vez, Campos vai virar cemitério de liderança política jovem e promissora, como são os quatro, né? Enfim, mas a pergunta que eu fiz e você não respondeu é específica a Caio. O papel dele, ele emitiu o comunicado como presidente municipal do PDT lá no dia 25 de maio, foi ignorado dessa vez, ele conseguiu virar o voto de Rio Lu e do Marquinhos de Transporte. Qual foi o peso de Caio na retirada de pauta pela segunda vez do Código Tributário? Pela segunda não, pela última vez. Primeiro eu queria concordar contigo da sua avaliação como jornalista. Eu, como político, também faço essa avaliação, que são 4 lideranças novas, né, de bom nível. Não é lógico que cada um tem sua característica, não é? Às vezes você quer ir para o executivo, mas você tem muito mais, vamos dizer assim, um talento para ficar no legislativo, não é? A gente está vendo, né, a gente viu isso, por exemplo, do Rafael, né, que foi um vereador com bastante destaque e que não teve o mesmo destaque como chefe do executivo, como gestor, né? Tanto é que ele foi demitido, né, nas últimas eleições de 2020, e a gente vê, por exemplo, aí vou falar do Caio. Caio é uma pessoa também que a gente, conversando com ele, né, você entrevistando, a gente conversando, é uma pessoa preparada, mas é uma pessoa que hoje ele é secretário de Ciência e Tecnologia de Niterói. Se ele optou por ser secretário de Ciência e Tecnologia de Niterói, ele não está vivenciando Campos. Não é? Campos, vem aqui no final de semana, tem informação de amigos, parentes. Não, a gente tem que vivenciar, né, da necessidade. Não é? Você falou bem, a crise econômica, a crise financeira do município é muito grande, então a gente tem que tomar medidas. Para tomar medidas, a gente tem que participar do município. Então, ele é presidente do PDT, municipal do PDT, aí ele teve a posição dele, e eu acredito que isso foi muito importante no posicionamento dos 2 vereadores, não é? Aí o Rio Lu e o Marquinhos, não é? Ele foi bem importante nesse posicionamento, mas a única coisa que eu peço ao Caio é dele participar mais da nossa sociedade, de ver os nossos problemas, não é? Porque vir aqui na eleição e falar dos problemas, né? Que, por exemplo, a gente falou aqui do HGG, eu estou pegando o HGG porque foi citado aqui no início, que teve uma confusão, né, que a gente vê. O que a gente vê de fato? A gente vê de fato que hoje não existe fila nos hospitais. Se você sair, terminando o programa aqui, né, nós fomos fazer uma visita no HGG no Ferreira Machado, não tem mais fila. Agora, é lógico que os problemas não acabaram, né? São vários problemas lá estruturais, vários problemas, né, que tem da questão de recurso humano que tem que ser tratado, porque você não acaba isso em 8 meses, e a saúde é assim, ela é dinâmica, os problemas vão surgindo. Mas você tem que vivenciar. Então, eu só faço esse apelo ao Caio, né?
vamos participar mais, não é? E vamos para que tenha realmente a noção. Agora, o posicionamento dele foi muito importante realmente no recuo aí do Luciano Riolu e do Marquinhos Transporte, sim. Agora, Fábio, falando até mesmo sobre os dois, você colocou aí que o governo recompôs a base, né? Tem 15 vereadores na base hoje, mas se o Código Tributário entra na pauta agora, são 11. Porque não conta o seu, se você contar 12, né? Porque 3 não votam. Seria essa a composição do placar agora? E para arrumar isso junto com os vereadores da base, porque eles enfrentam o desgaste, se colocam a favor, e tem 3 que estão na base, mas não estão tão a favor assim, porque não votam com o Código Tributário. Isso não gera um certo desgaste dentro da base interno? Olha só, quando você recompõe, né, recompõe a base, aí a gente tem que entender isso. Quando a base está recomposta, a gente tem que dialogar. Eles não votam, né, se não tiver, vamos dizer, avanços na questão da interlocução com o setor produtivo, com a sociedade. Não é? Agora, se tiver, né, um acordo, por isso que eu repito aqui, é necessário que tenha uma discussão, que se volte essa discussão, não é, de forma bastante madura, não é, madura, de interesse mesmo bem coletivo. E tanto os 3, né, a gente pode citar aí o Riolu, o Marquinhos Transporte e o Michael Cruz, que também declarou que não vota naquela proposta do Código Tributário, mas é lógico que, em havendo, né, avanço na discussão, né, e aí até mesmo o governo já propôs, por exemplo, de retirar as taxas de obra, não é? Por isso que eu fui incisivo na questão da politicagem, porque teve um momento que, como presidente da casa, eu fui aos presidentes das entidades representativas conversar, e eu vi, na verdade, um interesse de caminhar para o bem do município, porque eles também, não é, o setor produtivo, ele vive de circulação financeira, gente, de dinheiro. Não, se não circular o dinheiro, e infelizmente hoje, não é, o setor público hoje é muito presente na economia do nosso município. Nós temos aí, né, um grande número de funcionários municipais, estaduais e federais. Então, isso só por si só, a folha de pagamento, né, desses 3 entes, eles são muito atuantes na economia do nosso município. E se não tiver, eu repito, se não tiver investimento, porque é um investimento que é a mola propulsora do desenvolvimento, você não tem desenvolvimento se você não investir, né? O Brasil está parado, o Brasil está com recessão. Você vê o nível de investimento do Brasil nos últimos anos, não é isso? Investimento público. Quase não teve, em comparação com anos anteriores, né? Dos governos Fernando Henrique, do governo Lula, até do governo Dilma, né? O nível de investimento caiu bastante, não é? Então, quer dizer, em Campos também, o governo Rafael, ele investiu o quê? Investiu o quê na pecuária? Investiu o quê, não é, na pesca? Investiu o quê na educação? Nada, não investiu nem um prego. Então, por isso que a gente tem essa consequência. Quando você chega ao equilíbrio fiscal, você tem a possibilidade desse investimento que é necessário. Ah, Fábio, você está pregando aí a dependência. Não, para a gente romper a dependência do royalties, a gente precisa de investir nas nossas vocações. Isso, para mim, é uma coisa tão lógica, né, que eu até fico assim, né, você estava falando até de uma alteração numa reunião do IPTU, eu sou tão emocionado que quem alterou fui eu. Eu não tenho vergonha de falar nisso, não. Por quê? Porque eu sou apaixonado naquilo que eu faço. Então, né, lógico que a gente tem que ter uma certa né, tolerância, tem que ouvir as opiniões, dialogar, é assim. Mas eu não vejo nenhuma saída, né, para Campos ou para o estado do Rio de Janeiro ou para o Brasil, se você não tiver medidas, vamos dizer, pacote de maldade, não é pacote de maldade, não, são medidas de ajuste. E essa medida de ajuste, ela tem que ser discutida, não é? Então, por isso que eu falo, a má condução no processo do Código Tributário. Não é? A questão do IPTU complementar, eu acho que a gente ainda tem tempo da gente discutir, da gente sentar, para que a gente possa estar realmente melhorando as condições de pagamento do contribuinte devedor. Porque a gente até fala assim, mas na verdade é o contribuinte devedor. Ele está numa situação que o seu imóvel não estava com a atualização cadastral, que é dever
também do contribuinte, não é só do fisco. Então, é isso. Acho que a gente tem que avançar. Antes de entrar no tema do bloco, a gente fez 2 perguntas do bloco anterior. Tem aqui um comentário, eu fiz aí a analogia com o Carla Machado, o 3º governo Carla, está no 4º, com o governo Vladimir, atual. E a Nice Barcelos, ouvinte nossa aqui, a Cida, lá de São da Barra, coloca aqui, coitado do presidente Fábio, né? Está falando ironicamente, né? Está muito desinformado sobre a gestão de Carla Machado. Eu moro em São João da Barra e posso falar do desgoverno e falta de prestígio político dela. Nossa gestão não tem uma obra iniciada ou em andamento. Ano que vem tem eleições. Aí vão chover obras de péssima qualidade para serem reformadas no próximo da eleição de 2024. Fora a chuva de cartões, qualquer coisa que configura, na opinião dela, quer dizer, a opinião da ouvinte, compra de votos. Vou fazer o registro aqui. Agora, Fábio, em relação ao tema desse bloco, a última vez que a gente conversou aqui no programa, a sua pré-candidatura a deputado estadual era uma coisa praticamente certa, né? Lógico que, como qualquer pré-candidatura, mas era uma coisa meio que definida no grupo. Só que agora me parece que a disputa da mesa diretora pode tirar você do pleito do ano que vem para que você fique onde você está, né? Na composição da mesa diretora. Fala um pouco sobre isso, por favor. Não, antes, né, todo mundo sabe, né, até eu acho que Arnaldo, no momento, no dia do segundo turno, né, da eleição do segundo turno, ele já me colocou como favorito, né, na disputa da presidência, por eu ser um homem de grupo, né? Todo mundo sabe que eu sou homem de grupo, né, e que realmente eu só aceito a questão do diálogo e a gente nas melhores condições. Hoje, né, existe uma situação que não é diferente da anterior, que a gente precisa ver campos, né? A gente precisa continuar com essa questão do debate, da mediação, que a gente procura fazer isso lá no Legislativo, de tá ouvindo o Executivo, né? Não dependendo do Executivo, mas ouvindo em parceria com o Executivo e também o setor da sociedade. Então, existe hoje, sim, uma preocupação do grupo na questão da mesa diretora, né? Porque você sabe que a mesa diretora do Legislativo é uma posição importante, né? Você mesmo falou que quem coloca a pauta, por exemplo, quem faz a pauta do Legislativo é o presidente. Então, né, só é uma coisa que é bastante importante. Não quer dizer que o presidente seja conivente com o chefe do Poder Executivo, não, mas tem que ter sensibilidade para que as coisas também não sejam atropeladas, não é? Então, eu acho que hoje, o debate hoje mais importante é Campos. Né? É lógico que a gente tem aí, eu volto a falar isso, nós perdemos, né, infelizmente, dois representantes, né? A gente estava até falando do João Peixoto mais cedo, né, Cláudio? 2 bons representantes, não é, na Alerj, e existe uma lacuna. Então, acho que Campos, né, eu não estou falando aí de grupo político, estou falando de Campos. Campos precisa voltar, né? Nas últimas eleições nós tivemos 4 deputados estaduais eleitos. Então, hoje nós estamos com 2. Então, isso aí, matematicamente, existe espaço para mais 2, não é isso? No mínimo mais 2. E a nível federal também. A gente tem o Vladimir, que virou prefeito, não é isso? E, teoricamente, a gente também tem um espaço do próprio Vladimir, que foi aqui, né? Que estou falando a nível de comparação com 2018. Então, a gente tem que ter esse debate, sim, da necessidade de a gente ter candidaturas viáveis para a eleição, candidaturas que representem realmente o nosso município, que é muito importante. A gente está falando aqui de crise financeira. Quando a gente fala crise financeira, eu estou falando aqui do equilíbrio fiscal, de medidas internas do município, mas tem que ter as parcerias, não é? As parcerias, nós temos que ter as emendas, as articulações, e o que a gente tem, né, visto, né, eu acredito que aí vamos dizer, o senhor falou aí nas lideranças novas,
Rodrigo, Caio e Rafael Diniz, e Vladimir, lógico. Mas eu acho que todos eles concordam que o Vladimir tem uma facilidade, né, muito grande de articular, mas precisa de ajuda. Ele precisa de um deputado federal, ele precisa de deputados estaduais. Por isso que a gente fala, olha, está na hora da união da classe política. Não é? É lógico que a nível de deputado a gente já está aproximando das eleições, mas a gente precisa estar unido para trazer mais coisas. Por exemplo, né, falando de Vladimir e Rodrigo, são 2 aliados do governador. Então, se tiver aí uma trégua, né, e a gente fica, né, realmente, eu insisto nisso, porque são 2 grandes lideranças do nosso município, o prefeito e o deputado, que é a secretária de governo. Então, a gente vai avançar mais. Eu vivenciei, alunos, vou falar uma coisa com você, que você vai, só para dar um exemplo. Eu fui diretor administrativo da FENORTE no ano da sua extinção. Não é? Você vivenciou isso, essa questão da UENF, da luta da autonomia da UENF, não é? Eu fui diretor no ano da instituição. Nós tivemos grandes avanços da UENF, e ninguém pode negar isso, no governo Garotinho. Mas se não tivesse o racha, essa briga um atrito tão grande, e ali foi mais pessoal do que institucional, né? Porque quando eu fui convidado, por exemplo, para ser diretor administrativo da FENORTE, eu fui convidado para extingui-la. Olha, você vai ser diretor administrativo de uma fundação que vai terminar, que vai ser extinta, certo? Só que teve uma briga pessoal no meio e dificultou, porque quem estava no governo era um campista e poderia ter sido avançar muito mais na universidade. A universidade avançou muito. Os investimentos que o Garotinho fez na universidade consolidou fisicamente a universidade. A gente tem P4, P5, outras obras, a questão da iluminação do campus, tem várias, mas poderia, a questão dos equipamentos dos laboratórios, isso tudo avançou muito, mas poderia, teve a briga, é a mesma coisa, a gente tem uma oportunidade hoje, do governo do Estado, o governo do Estado acabou de vender a SEDAI, então está com recurso, então por que vai brigar, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que dialogar. É a mesma coisa que eu falo para os meus colegas lá. Nós temos colegas, eu falo isso e falo isso de coração. A Câmara hoje tem um grande potencial. Os membros, os vereadores hoje são altamente qualificados. Da mesma forma que você fala a análise das 4 novas lideranças, eu falo dos vereadores que estão presentes lá. São pessoas que têm capacidade de articulação, que têm composição partidária, para que possam estar trazendo recursos para o nosso município, para que possam estar se articulando, se mexendo. Então, a gente tem que parar um pouco da briga para a gente avançar mais. Entendeu? Ô Fábio, você falou agora há pouco aí da lacuna deixada pela passagem dos 2 deputados, né? O João Peixoto e também do Gil Viana, né, infelizmente levados aí pela Covid-19 precocemente. O João um pouco mais de idade, mas mesmo assim, né, muito ativo, né, em relação à sua atuação. Mas aí surge uma outra lacuna, então, porque se você for confirmado, né, para a mesa diretora permanecer naquilo que você falou, nessa coisa de campus primeiro, né, e depois o Estado, quem é que pode, então, do grupo do Vladimir, o seu grupo, sair como pré-candidato aí, ou candidato a deputado estadual? Tem o Bruno Dauaire, que já é natural, que ele, né, corra atrás da sua reeleição. Tem a Clarissa, que pode, já até anunciou aqui, falou com a gente sim, que pessoalmente ela tem esse interesse, mas isso tudo depende de um monte de conjuntura, uma série de conjunturas aí, de partido e tudo mais, para também deixar a Câmara Federal ir buscar uma vaga na Alege, e o próprio Garotinho também, né, que pode ser até federal ou estadual, senador, como já foi cogitado. Qual é o nome, né, que pode surgir aí da Câmara? Já tem até na internet aí os comentários da esposa do Vladimir, né, que tem feito uma série de visitas aí, trabalhos também sociais. Mas quem é que do grupo aí da Câmara pode ser o seu substituto, digamos assim?
Olha só, oficialmente, né, o grupo está se posicionando com 4 candidaturas. A deputado federal, o Garotinho e o Marcelo Mérida. A deputada estadual, o Bruno Dauari e a Clarissa. O que é o grande X da questão aí? É a elegibilidade ou não do Garotinho. Então, o ponto é esse, certo? Que aí você tem várias alternativas, não é? O grupo também, ele hoje, eu estou falando de Câmara, tem as pré-candidaturas dos vereadores Tiago Rangel, Juninho Virgílio e pastor Marcos Elias, que também estão sendo observadas, a gente está tendo esse diálogo com eles, né? A gente possa estar avançando. E não é, a minha pré-candidatura também, ela não foi retirada totalmente, porque se a gente tiver a consolidação na Câmara, né, não é, do jeito que a gente está levando, com 15 vereadores na base, a minha pré-candidatura também volta, não é, também no cenário de discussão. E a Tassiana, ela para mim, ela está sendo uma surpresa muito boa. Não de pré-candidata, que não é isso. É a postura dela como primeira-dama que é importante. Se a gente tem o marido, Vladimir, que tem como qualidade o diálogo, a gente tem hoje na Tassiana aquela esposa que está ali ao lado, principalmente nas ações de cunhos sociais. Então, realmente, a Tassiana está muito em evidência por causa da sua atuação. Eu participei, por exemplo, no sábado passado, nós tivemos aqui em Campos a primeira conferência municipal de apoio ao TEA, né, a questão dos autistas. E isso foi a primeira conferência municipal, mas foi a primeira conferência municipal do Brasil. E foi uma iniciativa da Câmara Municipal, né, através do presidente da Comissão de Defesa das Minorias, que é o Leão Gomes. A gente tem hoje, e aí eu já falei aqui, eu acho que em outra oportunidade, a gente tem hoje várias bandeiras, mas uma bandeira muito nítida na Câmara é a questão da defesa das pessoas com deficiência. A gente tem hoje 8 vereadores que são realmente voltados para essa causa, né? Posso citar aqui rapidamente o Rafael Twin, que é o presidente da Comissão da Defesa do Deficiente, que é nosso embaixador da ONU, né, da Paralimpíada. Eu até fiz homenagem ao Rafael na última sessão, porque nós vivemos esse momento, né, tão ruim, mas eu fico muito emocionado quando eu vejo qualquer tipo de boletim da Paralimpíada, porque a gente vê o exemplo de superação dos nossos brasileiros que nos representam lá. E o Rafael é muito contundente nisso aí. Então temos o Rafael, temos o Bruno Viana, temos o Leão Gomes, temos o Elinho Naim, temos o Marcione da Farmácia, temos o Fábio Ribeiro. São vereadores que realmente nós temos sensibilidade a essa causa. Então, a Tassiana, no meu modo de entender, eu não vejo hoje de ser diferente, ela está se posicionando também. Então, tudo é um cenário, né? E eu fico bem apreensivo porque as pessoas estão antecipando muito. A gente está falando de mesa diretora, discussão antecipada, não é? O meu mandato termina 31 de dezembro de 2022, não é? E a gente sabe, pelo regimento da casa, uma possível eleição só passa a ser depois de 1º de janeiro de 2022, não é? Você só pode ter a eleição no ano, né, no último ano do biênio, né? Então, quer dizer, mas já está tendo discussão, a gente está discutindo para 2022, para a questão de deputado, beleza. Mas nós temos que consolidar primeiro o nosso município. Nós temos debates antes disso, entendeu? No meu modo de entender. Nós temos, não a questão do Código Tributário em si, já repito, não são as alterações do Código Tributário, mas sim o equilíbrio fiscal, não é? Foi citado o governo de Carlos Machado, mas a gente pode ver, qualquer governo bem-sucedido, ele teve no seu início as medidas necessárias. Isso é quase que uma fórmula. E a gente tem que avançar nisso, porque, eu repito, a gente não pode ficar olhando para trás. O olhar para trás, o retrovisor é necessário como ponto de referência, mas nós temos que avançar.
Bom, falar em avançar, rapaz, a hora hoje está avançada, já são 8h38, o Fábio, Aloysio e Arnaldo, e é você que nos ouve. Me permitam aqui um rápido intervalo para a gente voltar, e aí a gente volta. Essa coisa de Campos é evidente que é o mais importante, se for necessário volta a falar de Campos, mas vem aí, né, as manifestações. Posso só falar uma coisinha, Cláudio? Pois não, claro. A hora está avançando, está passando rápido por causa da qualidade dos entrevistadores, rapaz. Por isso que está passando rápido. Acho que é por conta do entrevistado também. Ah, nada. Bom, vamos lá. Tem que ser político, não é? É. Rapaz, você está falando que eu sou candidato a deputado estadual, tem que começar, rapaz. Calma, aqui, Fábio. Tem 3 votos aqui. O Cláudio falou que ele tá meio órfão de deputado estadual. Meu amigo João Peixoto faleceu, coitado. Então, vamos lá, mas você sempre tenho muito respeito por você, sempre tive, aliás. Desde a nossa primeira entrevista na nossa gloriosa Continental, eu falei, olha, vai ser vereador. Lembra que você era secretário ainda, né? Secretário de administração. Vamos ver se eu faço Só subir aquela escada, hein, Cláudio? Ô, rapaz. Nossa senhora, a Luísa não colocou nem o elevador ali. Não, aquilo é para... Reclama com a dona Dilma. Mas aqui, na verdade, é uma rádio fit, né? Você sobe a escada, faz o seu exercício, não tem café, mal é água. E vamos... Arnaldo Viana, ex-prefeito, que fala quando fazer programa lá, que antes da cirurgia de redução de estômago, ele era um pouco mais pesado, e fumante, tinha que parar, fazer um pit stop ali no meio, mas depois... O João contou 45 degraus. Exato. Bom, essa escada tem história, né? E de fato é interessante. Dizem que, aliás, um lance de escada aí muitas vezes vale por uma caminhada mais leve. E é de fato muito bom, sim. Bom, vamos falar então sobre essas manifestações de 7 de setembro e essa projeção a 2022 que a gente já, né, começou a falar aqui agora no âmbito estadual. Vamos falar também lá no Palácio das Laranjeiras e em Brasília. 8h40, voltamos em instantes. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.